organized program. Quem organizou a programação da Prabhu? It will come more forward. No? Todo mundo pode vir um pouco mais para frente. Sound going back? Vocês estão vendo aí atrás? Bota o microfone não. Uma palavra por estar recebendo por Deus, uma presença sagrada, na presença sagrada. E agradeço a todos os irmãos por estarem aqui desfrutando de nosso amado mestre de Deva. Vrindavan balik apa lah? Main kan? Om Smiradasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurumiditayana Tasmai Shiguram Viramaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Iti Namini. Hare Krishna. Hare Krishna. Or the yoga. This is what's in yoga center. Yes. Follow. Então, a gente está aqui, né? Um dia muito feliz, né? Na presença de um sadhu, uma pessoa santa. E nós estamos aqui num centro de yoga, né? E vocês sabem, todo mundo aqui sabe o que significa yoga. Yoga significa união. E a Bhakti Yoga, em especial, é a união da alma com a super-alma. Porque tem vários tipos de yoga, né? Tem aqueles yogas das posições, que as pessoas fazem... tem várias finalidades. As pessoas aqui no Ocidente, às vezes, fazem muito para buscar uma paz, né? Eu já fiz para consertar a postura, e diziam que fazia bem para a saúde e tal. Mas a Bhakti Yoga, em especial, é o yoga da devoção. E ele existe para tentar unir a alma com a super-alma. Então, não é só para unir a mente com o corpo. É um yoga muito mais profundo, que busca que a gente tenha um relacionamento com Deus. Porque, segundo as escrituras da Índia, todos nós somos almas espirituais e que nesse mundo a gente está identificado com esse corpo. Então, a gente tem uma falsa identificação corpórea. E essas pessoas santas vêm para nos lembrar disso, que a gente é uma alma espiritual e restabelecer esse contato com o Supremo, né? Então, é muito importante a gente estar aqui na presença dessas almas puras, que pelas escrituras é explicado que 1 segundo na presença dessas almas pode nos conceder a perfeição máxima. E isso é muito, né? Que a gente está aqui nesse mundo tentando ser feliz de alguma maneira, né? Errantes, né? Com as nossas tentativas desde criança, né? Tantos sonhos, tantas expectativas, né? E aí a gente vai para o colégio, a gente vai se frustrando com a sociedade, com nós mesmos, e sempre tentando continuar. E aí a gente fica até meio assim, né? Como é a meta da vida e como que eu posso ser feliz? E diz que só de estar na presença dessas pessoas santas, isso já nos concede a felicidade, né? Então, é isso. Tem o verso Sadhu Sangha, Sadhu Astasi Roya, Lavamata Sadhu Sangha, Sadhu Siddhi Roya, que é exatamente isso que eu falei, né? E só queria também lembrar, porque ontem foi o dia do aniversário da comemoração do desaparecimento de Srila Narayana Goswami, que é o guru instrutor de Shilavana Maharaja. E aí eu gostaria de lembrá-lo assim, né?
ele foi uma alma, assim, muito poderosa, que viveu aqui há pouco tempo com a gente. Ele desapareceu em 2010. O Prabhu estava lá no Festival da Itália de 2010. Eu estava lá também. E foi quando eu tomei Diksha com ele. E aí eu lembro assim que ele veio aqui antes do Vyasa Puja de 2010. E eu acredito que toda a comunidade dos devotos brasileiros de Srila Narayana Goswami é eternamente endividado com Srila Vana Maharaj, que foi ele que trouxe Srila Narayana Goswami para passar o último Vyasa Puja dele aqui com a gente. Ele não olhou muito pra mim. E teve um dia que eu saí correndo assim de manhã, e aí eu vi assim ele, e ele estava assim com a expressão franzida. Eu falei, nossa, na intimidade dele, de alguma maneira ele está cansado, ele está sentindo alguma coisa. E pouco tempo depois, eu descobri que ele foi descoberto que ele estava com câncer no último estágio. E sendo que naquele ano ele viajou para a África, com seus 90 anos, ele veio para o Brasil, ele fez um festival na Itália, depois teve um festival na Rússia, e depois ele ainda voltou para a Índia. Tudo isso com seus 90 anos. Então, quando ele descobriu essa doença, foi um choque para todos os devotos. E aí todo mundo me deu carro. A gente foi, depois eu tive a felicidade de ser convencida pela Mãe Mohini a ir no Parikrama. Então, em Kashmir de 2010, as pessoas largaram o emprego, venderam carro, acabaram com o casamento. A minha mãe quase me matou, estava no meio da prova da OAB. Tinha passado a primeira fase, larguei tudo, fui pro Parikrama. E aí o Gurudeva estava lá e ele já estava doente, aí a gente foi despedir dele. E cada dia que passava era assim muito forte. E teve um dia que estava todo mundo achando que ele ia partir, que era o dia do desaparecimento de Srila Vamana Goswami, que também fez aniversário ontem, e de Srila Trivikrama Goswami, porque essas pessoas santas, elas escolhem o dia que elas vão partir desse mundo. E era o dia que os dois irmãos espirituais deles, muito queridos, tinham partido. Então foi um dia assim que estava todo mundo assim, vai ser hoje, que não sei o que, o pessoal virando noite, cantando, e amanheceu o dia que não partiu. Aí depois teve o dia de Swami Prabhupada, não, então vai ser o de Swami Prabhupada, que era outro irmão espiritual querido dele, e ele não partiu. E cada dia que se passava, o pessoal tinha profecias, não, porque agora ele vai viver mais 10 anos, e não sei o quê. E aí a gente assim, o Parikrama acabando, e aí quando ele deu uma última mensagem no Parikrama, ele falou, eu espero todos vocês no próximo Parikrama, que era em março do ano seguinte. Né? A gente estava em outubro de 2010. Então eu saí daí assim, crente que, não, eu ainda vou, eu não sabia se eu ia para a Índia ou não, mas falei, não, o Deus ainda vai ficar mais um tempo com a gente, tá? Aí nisso, eu estava lá em Rio Bonito, no interior do Rio, e eu liguei para o templo, estava um dia antes de Vana Maharaj chegar, aí o Mandala me contou que o Gurudeva tinha partido. Aí eu fiquei assim, muito babacada. Aí eu adiantei, fui um dia antes para o templo e extraordinariamente Srila Vana Maharaj chegou um dia antes no Brasil também. Aconteceu um arranjo no voo dele que ele também chegou antes. Aí o Maharaj Prabhu recebeu ele no aeroporto, contou a notícia e ele passou com a gente lá esse dia. Então assim, mais uma vez toda a comunidade brasileira, especialmente do Rio de Janeiro, a gente é eternamente endividado com ele, porque ele sempre deu muita paz pra gente até hoje. E eu só queria lembrar de como que essas grandes almas, elas são assim, astutas, assim, elas enganam a gente. Porque o meu mestre espiritual, ele não se foi no dia do desaparecimento dos irmãos espirituais dele. Mas ninguém tinha lembrado que em dezembro era o dia do aniversário do irmão espiritual dele. E esse dia que ele partiu era o dia do aparecimento de Srila Vamana Goswami Maharaj. Então, assim, eles são muito incríveis. Torne fala. The glorification of sadhu sangha. Narada discipline, glorification of sadhu. Remember. Bumblebee. Yeah. Bumblebee. Then cuckoo words. Amagyanatimirandasya Janashavakya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Guruve Namaha.
Makam karati vachanam bhagavana yate girim jat kripatamaham vande shiguram dinatarina. Natchavaltar vishakapasana vachapatidanam pranebhyo vachanam. Hare Krishna. Minha reverência, Gurudeva, Vaishnava, todos vocês. Shila Gurudeva pediu para eu contar uma história que vai explicar um pouco sobre as glórias de Sadhu Sangha. Porque, afinal de contas, a gente está aqui agora nesse momento para fazer isso, Sadhu Sangha. Mas às vezes podem se perguntar, poxa, mas eu nem sabia o que é Sadhu Sangha, eu vim aqui fazer isso, o que é isso? Então, Sadhu Sangha, na verdade, é um termo na língua da Índia, né? No caso do sânscrito e tal, que vai explicar. Sadhu é um mestre, é um guru. É puro, uma pessoa assim, muito elevada, que tem uma prática espiritual muito elevada e pura, ele serve a Deus assim, de uma forma muito elevada, sempre absorto em Deus, no mundo espiritual e sempre. E Sangha é exatamente quando a gente senta assim na frente dele, ouve ele falar, segue as instruções que ele dá na nossa vida, e isso faz a gente mudar a nossa vida, muda os nossos hábitos. Então, a história, tem uma história que é a seguinte, uma vez, Narada Rishi, what's the beginning again, Gurudev? What's the question of Narada Rishi? Lord Narayan, please glorify our death. Ah, sim. Então, uma vez, Narada Rishi, que é um grande santo, ele é um sábio também, ele é um grande sábio, né? Ele foi até Deus, que na cultura da Índia também se chama Narayana, é o nome de Deus. Então ele foi até Narayana, Deus, e perguntou assim, Narayana, será que você poderia me dizer quais as glórias de Sadhu Sangha? Ou seja, quais as glórias de fazer isso que eu estava explicando, né? A gente ouvir de um santo, seguir as instruções, assim. Aí Deus falou para ele assim, olha só, Narada, meu devoto, Narada Rishi, faz o seguinte, eu não vou te falar quais são as glórias de Sadhu Sangha agora. Eu quero que você faça o seguinte, vai lá na Terra, vai lá no mundo material na Terra, lá na Terra vai ter um local muito bonito, tem um lago lá, aí lá nesse lago vai ter um certo abelhão, uma abelha, assim, um abelhão zangão, e você pergunta para esse inseto, esse abelhão, quais as glórias de Sadhu Sangha, ou seja, quais as glórias de a gente ouvir de um santo e seguir as instruções que um santo dá assim, na nossa vida. Pergunta para ele qual é a glória disso. Aí Narada, que é esse devoto de Deus, foi até a Terra, aqui no caso, né? E aí ele foi nesse local, que era assim, um lugar muito bonito, era tipo um lago, assim, sabe, numa floresta linda, tinha árvores, muitas flores, desabrochando, né, com uma fragrância maravilhosa, insetos, zumbindo, assim, sabe, era um lugar super bonito, tipo um paraíso, assim, sabe, uma floresta, assim, toda bonita. Aí esse santo foi lá e viu que no lago tinha várias lótus, sabe, aquela flor, e tinha uns abelhões, assim, sabe, aquelas abelhinhas pretas, ou esses abelhões, assim, zunindo, assim, nas flores. Aí ele chegou e perguntou, assim, pro abelhão, falou assim, abelhão, será que você poderia me dizer qual é a glória de Sadhu Sangha? Qual é a glória da gente? Você lembra Sadhu Sangha? O que significa? Né? Sim. Então ele perguntou assim, qual é a glória de Sadhu Sangha? Aí, o que acontece? Aí na hora que o abelhão estava zunindo, ele tipo, meio que percebeu a presença desse santo falando ali com ele, o inseto, né? Tipo assim, o inseto virou pra ele e caiu assim, duro no chão. No chão, no caso, na flor, né? Ele caiu, ele morreu. Aí o santo ficou assim, perplexo. Uau, como assim? Eu fui falar com ele e logo agora esse inseto morreu. Aí ele ficou assim, né, perplexo. Voltou até Deus, até Narayana. Falou assim, Narayana, senhor Narayana, eu fui lá na terra, lá onde você falou para eu perguntar lá para os abelhas, né, os abelhões, qual é a glória de Sadhu Sangha, mas o abelhão que tinha lá naquele lago que o senhor mandou eu ir, ele morreu, assim que eu falei com ele, ele abandonou o corpo, então eu não pude perguntar. Ele não me respondeu. Aí o senhor Narayana disse, tá, então faz o seguinte, você vai agora naquela mesma região, naquele lago, mas tem uma árvore, uma mangueira, naquele lago lá. Nessa mangueira, lá em cima da mangueira vai ter um passarinho, um cuco, aquele passarinho que faz cuco, né? Você vai até lá e você pergunta para esse passarinho cuco qual que é a glória de Sadhu Sangha, qual é a glória da gente ouvir de um santo, de uma pessoa pura e seguir essas instruções da nossa vida. Qual é a glória disso? Aí,
Aí tudo bem, aquele santo então voltou para a terra, foi até aquele mesmo local, aquela região lá daquela floresta, tinha realmente tinha uma mangueira lá, uma árvore, né, uma mangueira. Aí ele foi, né, até esse lugar da mangueira, e lá realmente tinha um passarinho também parado, esse passarinho que nem Deus tinha descrito, o Senhor Narayana tinha descrito, tava lá esse pássaro. Aí o pássaro estava cantando, né? E aí o Narada Rishi, que era esse sábio, ele foi e chamou a atenção do pássaro, falou: passarinho cuco, você pode me dizer quais são as glórias de Sadhu Sangha? Aí na hora que o pássaro deu conta da presença dele, o pássaro virou assim pra ele, e o que aconteceu? O pássaro caiu da árvore, estatelou no chão, morreu também. Aí aquele sábio começou a ficar assim, como é que a gente fala? Como é que é a expressão? Perplexo não, mas uma palavra que a gente fala não, assim, ficou tipo assim, viu que tinha uma coisa errada, assim, ficou meio bolado, não é assim, desconfiado, ficou assim meio, pô, o que tá acontecendo, sabe? Primeiro então eu fui, esqueci a palavra, tudo bem, ele primeiro foi no primeiro animal, o inseto, aí a abelha abandonou o corpo. Depois o segundo, que era o passarinho cuco também, e pô, o que tá acontecendo? Ficou assim, sabe? Sem entender. Aí ele voltou até Senhor Narayana, até Deus, lá no reino de Deus, no mundo espiritual. Perguntou assim: Deus, Senhor Narayana, eu fui lá, perguntei lá para o passarinho cuco que o Senhor me mandou, porque eu quero saber quais são as glórias do Sadhu Sangha. Você não me diz, por que o Senhor não me diz? Porque na verdade Narayana, Deus, ele pode dizer isso, mas ele está pedindo para ele ir lá para o mundo material exatamente para ensinar alguma coisa para as pessoas nesse mundo. Aí o Senhor Narayana falou de novo para ele: olha só, não vou te dizer ainda quais são as glórias de Sadhu Sangha, mas eu sei quem pode dizer para você. Seguinte, lá na Terra, tem uma cidadezinha lá no local, tem uma família, certo? Nessa família lá, ele deu o nome, acabou de nascer uma criança, um bebê, e está tendo uma grande festa na casa após o nascimento da criança. Vai lá até nessa casa e pergunta para o bebê que acabou de nascer qual é a glória de Sadhu Sangha. Mas aí Narada, que era o sábio, Senhor Narayana, Deus, não vai dar para fazer isso. Porque imagina, eu fui primeiro até o abelhão, só de me ver o abelhão morreu. Eu fui até o passarinho que o Senhor mandou, só de me ver o passarinho morreu. Se eu for até lá, imagina se eu encontro o bebê, só de me ver o bebê morre, a família deles vão ficar com raiva de mim, não vai dar, não vai dar mesmo. Aí, mas o Senhor Narayana falou: não, vai lá sim, pode ir que, né, vai lá, vai ver o que vai acontecer. Aí o Senhor Narayana, seguindo a instrução do Senhor Narayana, de Deus, Narada Rishi, esse grande sábio, veio aqui na Terra, no local específico em que Deus tinha descrito para ele ir, né? Tal cidade, tal família. Aí quando ele chegou na casa, ele viu que estava rolando uma grande festa por causa do nascimento do bebê. Aí ele foi e chegou até o bebezinho que tinha nascido, ser humano, né? Um bebezinho, uma criança, falou assim: ó bebê, você pode me dizer? E era uma família de brahmanas, que são sacerdotes, assim, é uma casta muito elevada na cultura indiana. Aí ele foi e perguntou assim para aquele bebê: você poderia me dizer quais são as glórias de Sadhu Sangha? Aí o bebê falou assim: essas são as glórias de Sadhu Sangha, veja só. Aí Narada Rishi não entendeu: como assim essas são as glórias? Aí o bebê começou a explicar para ele: eu sou aquele mesmo abelhão, eu sou aquele mesmo passarinho, e agora eu nasci como um ser humano. Porque a alma é eterna, né? E a gente está transmigrando diferentes espécies. De acordo com o nosso karma, etc., a gente vai mudando de corpo. Só que assim, passar de um nascimento de um abelhão para um pássaro, já passar para um ser humano, geralmente você tem que passar por 8.400.000 espécies de vida antes de nascer como ser humano, né? Mas só porque aquele abelhão e aquele pássaro entraram em contato com o santo, só eles verem o santo, eles na hora já puderam ter a chance de, assim, dar um upgrade supremo, assim, sabe? Saltaram e nasceram como um ser humano. E isso é uma grande oportunidade para essa alma, no caso. Por quê? Porque é só como um ser humano que a alma ela tem a chance de sair do ciclo do samsara. Vocês conhecem o ciclo do samsara? Conhece? Não, o samsara é o ciclo de nascimentos e mortes, que a gente fica cada vida nascendo num corpo diferente e sofrendo o nosso karma, e preso ao mundo material e não pode ir para o mundo transcendental. Então, mas só como ser humano a gente pode escapar desse ciclo. Então, essa foi uma glória do Sadhu Sangha, ou seja, só daquela alma entrar em contato, só de ver o santo, aquela alma, né, no corpo do abelhão e do pássaro já morreu e já teve a chance de nascer como ser humano.
E como ser humano, é uma grande oportunidade. E aí está a chave da vida humana, a chave do sucesso para a vida humana, que é quando a gente já está com o corpo humano, que meio caminho andado. Mas agora a gente tem que fazer a outra parte, que é, na forma humana, fazer a Santo Sangha de novo. Ou seja, sentar na frente do santo, do sado, ouvir o que ele tem a dizer e seguir essas instruções. Porque como ser humano, a gente é capaz de seguir essas instruções. A gente tem a inteligência para assimilar as informações, tem o corpo para botar em prática, tem a mente para se concentrar em meditação, a língua para cantar os mantras, em que em outras espécies de vida isso não é possível. Então, isso foi uma história para tentar explicar como que a gente tem essa chance essa chance de ouro mesmo agora aqui, porque a gente está com o nosso mestre espiritual e ele vai, dessa forma ele tá, quando ele fala, né, esse som dele, ele tem a chance de realmente tocar nossa alma e trazer essa consciência espiritual para nossa alma. Então eu agradeço muito a Shila Gurudeva pela oportunidade de me trazer até aqui hoje. E também eu oro a Gurudeva e a todos vocês que eu possa realmente ter um bom uso desse momento aqui agora, ou seja, que essas instruções dele possam realmente mudar a minha vida, eu possa ter realmente acessado o Sangha. Jai Shila Gurudeva ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna
Om Ajnanatirandhrasya Jnananjanasalakaya Chakshurmritam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namah. Pancha Kalpatarvasya Kripa Sindhuvaivacha Paritanam Pavunebho Vaishnavebho Namo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master Nitya-lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Sadhmad Bhaktivedanta Sriman Pavan Goswami Maharaj and Nitya-lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Sadhmad Bhaktivedanta Sriman Goswami Maharaj, and simultaneously offered my humble, respectful Dhanavad Pranam lotus feet of Nitya-lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Sadhmad Bhaktivedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, Srila Gurudeva está prestando suas mais humildes e respeitadas reverências aos pés de lótus de seus mestres espirituais. Nitya-lila Prabhupada Vishnupad, Sotara Sattva Vishnupada Bhaktivedanta Pavan Goswami Maharaj, e Nitya-lila Prabhupada Vishnupad, Sotara Sattva Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitadas reverências aos pés de lótus de seu Shiksha Guru Bhaktivedanta Swami Maharaj e a todos os sênios devotos, os devotos sênios, Vaishnavas, Vaishnavis e todos os convidados aqui presentes. So I am very happy to come to this yoga center. Então, eu estou muito feliz de estar aqui neste centro de yoga. Actually, yoga means to united connection. Então, na verdade, yoga quer dizer se unir, conectar. When two things you can to add it or connect. Quando você pode conectar ou adicionar duas coisas. That means how to Atma, how to meet with Paramatma, Super Soul. Então, isso quer dizer como a Atma, a alma pode se conectar com Paramatma, super alma. For this regard, Patanjali Rishi, he manifested the Yoga Darshan. Por essa razão, Patanjali Rishi, ele manifestou o Yoga Darshana. But Atma is eternal and transcendental. Soul, that is called eternal and transcendental. And the same way Paramatma, Super Soul, also eternal and transcendental. Então a Atma, a alma, ela é eterna e transcendental, e da mesma maneira a super-alma é eterna e transcendental. But Atma Soul, when meets with Paramatma Super Soul, that means not to meet together in oneness. Então, quando a Atma, a alma, se conecta com a super-alma, isso não quer dizer que a alma se funde na super-alma. Not becomes oneness. Então não se torna uma coisa só.
Because every atoms, they have own capacity and staying independently. Então, porque todos os átomos, eles têm a sua própria capacidade e eles são independentes. So yoga means this way, how to we meet with Lord and serve to Him. Então, yoga quer dizer como se encontrar com o Senhor e servi-lo. So for this regard, in our scriptures explain about yoga and Srimad Bhagavad Gita, Krishna also told to Arjuna and about Yoga Tattva. 18th chapter Srimad Bhagavad Gita and every chapter named Yoga. Então, por essa razão, todas as nossas escrituras explicam sobre yoga e principalmente no Bhagavad Gita, Krishna explicou para Arjuna sobre yoga. O Bhagavad Gita tem 18 capítulos e cada capítulo tem o nome de uma yoga. There is Karma Yoga, Gyan Yoga, Bhakti Yoga and Sannyas Yoga and also Hatha Yoga, Raja Vidya, Vidya Yoga. Então todos esses tipos de yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga. So just one word I told you, yoga means how to unite it with Lord. Então eu acabei de explicar como essa palavra yoga quer dizer como se unir ao Senhor. Because conditioned soul, they forget to Krishna, Lord, and wandering in this material world. Então uma condicionada, ela se esquece de Krishna, do Senhor, e por isso ela está vagando neste mundo material. But with the association of sadhu, sadhu sangha, then you realize about your soul, Atma, and how to unite it with the Lord. Mas pela associação do sadhu, sadhu sangha, você pode realizar a sua própria alma e como se unir ao Senhor. This human body is very, very rare, first I tell to you. Então, primeiro eu falo para vocês que esse corpo, ele é muito, muito raro, o corpo humano. If I ask, who are you? Se eu perguntar, quem é você? You automatically you give answer, I am human being. Então a sua resposta automática vai ser, eu sou um ser humano. Who are you? Quem é você? Who are you? Quem é você? Human being. Ser humano. This children, we are human beings, not animals, not birds. We are giving our first identification here, human being. Isso é verdade ou não é? Nós não somos animais ou pássaros. A nossa primeira identificação é que nós somos seres humanos. Then discriminate, I'm male, female, this. E aí depois disso a gente discrimina, eu sou masculino, eu sou feminino. Then giving identification, I'm doctor, I'm lawyer, I'm businessman, I'm learned, I'm scholar, anything. Então depois a gente dá a identificação, eu sou um doutor, eu sou um advogado. I'm Brazilian, I'm Indian, and I'm British, what is it called? Então eu sou brasileiro, eu sou indiano, eu sou inglês. Actually, when you more and more deeply enter the philosophy, that time actual answer will come. Who are you? You are the eternally servant of Lord Krishna. Então, quando você se aprofundar mais nessa filosofia, você vai ter a realização de que você é um servo eterno de Krishna. Jive Sarup Hoy. All you are the eternal servant of Krishna. This is your real identification. Então, todos vocês são servos eternos de Krishna. Essa é a sua identificação. But you don't know who is Krishna, who is Lord, who is God, how is He. Mas você não sabe quem é Krishna, quem é o Senhor, como Ele é. Who has seen God? Raise one hand. Quem já viu Deus, levanta a mão. Anyone? Alguém? No. Não. I know everywhere is looking the God. Krishna is here. Eu sei que todo mundo está procurando por Deus, mas Ele está aqui. This is true. This is Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu is here. Então isso é verdade. Radha e Krishna Chaitanya Mahaprabhu, eles estão aqui. Ele é o Senhor. Just you know, you have no realization, feeling. So for this regard thinking, you have to see this God. Mas você não tem nenhuma realização, por isso você pensa, como é possível que Ele seja Deus? You are thinking just this is statue.
Então você pensa, isso é só uma estátua. Some people, and they also joking, staying in one place and stacking this, not moving nothing. You have in the market or some place and sitting and standing this way or standing doing this way. Then after 5 minutes, then also in this way, many people they also giving donation charity in this way. Então algumas pessoas fazem esse, né, na verdade um trabalho, essa brincadeira de que elas ficam paradas como estátuas por algum tempo e de repente depois de 5 minutos elas se mexem e aí então as pessoas dão doações para aquelas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. You are thinking, oh, this may be a statue, but when you 1 minute, 2 minutes, you can stand, then looking, then you will smile. This is not statue. Então, primeiramente você olha e você pensa que aquilo é uma estátua, né? Então, se você ficar ali por 1 ou 2 minutos olhando, aí você vai ver que ele vai sorrir. Aí você vai pensar, não é uma estátua. In the same way, this is called deity, this is called Vigraha. Então, da mesma maneira, essa é a deidade, é chamada de Vigraha. This is not also deity, this is also direct Lord himself manifested in the form of deity. Então, na verdade, não é uma deidade, esse é o Senhor que manifestou na forma de deidade. He can speak with you. Ele pode falar com você. If you stand in front of him, then he will speak with you. Just I told, and one person is acting the role as a statue, then you will stand, then he will speak, smile. In the same way, this Vigraha will speak with you also. Então, essa deidade, ela pode falar com você. Se você parar, ficar na frente dela, ela pode falar com você. Eu acabei de falar com essas pessoas se fingem de estátua e depois de um tempo elas se mexem. Então, da mesma maneira, a deidade, ela pode falar com você. But you have no time to sit in front of Thakurji or deity. Mas você não tem tempo para sentar na frente da deidade, tá? Because you are so busy. Porque você é muito ocupado. Because another thing, you have no idea what is the transcendental world. Então, outra coisa é que vocês não têm ideia do que é o mundo transcendental. All you are searching for the happiness. Todos vocês estão procurando a felicidade. This is true. All you are searching for happiness. Isso é verdade ou não é? Todos nós estamos procurando a felicidade. But you don't know where is the perfect happiness. Mas vocês não sabem onde está a felicidade perfeita. What is the perfect? When you speak about transcendental world, that time you are thinking, oh, me just this is only imaginary world, story speaking, laughing, joking. Então você está dizendo, quando ele fala sobre o mundo transcendental, você pensa, isso é só uma história, uma brincadeira. But this is not true. The transcendental world very nice, beautiful, and attractive. Mas isso não é verdade. O mundo transcendental ele é muito belo e atrativo. In this material world, what we are looking, transcendental world also there are things in there. Everything is there. Então tudo que a gente pode ver nesse mundo material também existe no mundo transcendental. So further scriptures explain this material world is called the perverted reflection of transcendental world. Então por isso as nossas escrituras explicam que esse mundo material é a reflexão pervertida do mundo transcendental. Perverted reflection means completely upside down, opposite. Então reflexo pervertido quer dizer que tudo que tem lá, aqui tem de maneira contrária, oposta. You are sitting in front of this mirror. Então se você está na frente desse espelho, you raise your right hand. Você levanta a mão direita. Raise your right hand. What are you looking? E aí o que você vê se você levantar a mão direita? You look at your mirror. Olha no espelho. What you are looking? O que você está vendo? Left hand. O oposto, levantando a mão esquerda. You raise your right hand, but you are thinking, oh, I am raised left hand. When you left hand raise, you are thinking I am right hand. Você levanta a mão direita e você pensa, estou levantando a mão esquerda. Aí você levanta a esquerda e você vê que está levantando a direita. What you are doing, that your reflection on the mirror also doing the same thing. Então o que quer que você faça, o seu reflexo vai fazer a mesma coisa. You have hands, legs, and same things are there, but completely upside down. Então você tem braços, pernas e tudo que você fizer vai aparecer ali, mas ao contrário. You are eating which hand? Right hand or left hand? Então você come com a mão direita ou com a mão esquerda? Which hand? Qual mão? Right hand. Direita. How many you are writing right hand? Quantas pessoas aqui são destras? Anybody?
eat left hand? Alguém que come com a mão esquerda? No one. Who is like this? She eats left hand. Você come com a mão esquerda? Sim, essa canhota. Huh? She's left-handed. Left hand. And some person also eating two hands E algumas also. pessoas comem com as duas mãos. Huh? And one hand eating this and one eating this. Com a mão e com a outra. Taking one bread and eating this hand. Então você pega um pão e aí você come com uma mão e come com a outra. Com a mão e com a outra. But mostly human being, just I tell you, mostly if you survey about 90% people, they are eating with their right hand. Então a maioria, Left hand, very few. então, a maioria dos seres humanos, se você fizer uma pesquisa, 90% eles comem com a mão direita e com a mão esquerda só 10%, poucos. And when you sit in front of the mirror, eat, they are thinking you are eating with your left hand. You are eating right hand, but you think you are eating with your left hand. Mas então se você sentar na frente do espelho e começar a comer, você está comendo com a mão direita, mas você olha e pensa que está comendo com a mão esquerda. In the same way, what you are looking in this material world, transcendental world, there, just that is called upside down. Então, da mesma maneira, tudo que você vê nesse mundo material está no mundo espiritual, mas de maneira invertida. In this material world, what we are doing? O que é que a gente está fazendo nesse mundo material? Here also we are going to market, and buying, selling, and doing business, many things we are doing. Então, aqui nesse mundo material, a gente vai no mercado, a gente compra coisas, a gente vende, a gente faz negócios, várias coisas. House, here also, Casas, cows, cats, dogs, many things. vacas, cachorros, gatos. In the same way, transcendental world, also that things are there. But that is called perfect. Então, da mesma maneira, no mundo transcendental, tudo isso existe, mas de maneira perfeita. And their body is called also Satchitananda, Satchit Ananda. Então, os corpos no mundo espiritual, eles são chamados Satchitananda, transcendentais. Here our body made by the 5 elements. E aqui os nossos corpos são feitos dos 5 elementos. Earth, water, fire, ether and wind. Então, terra, fogo, água, ar e éter, o espaço. But in transcendental world, all the living entities there, their body is made by the 3 elements. That is called Sat, Chit and Ananda. Mas no mundo transcendental, todos os corpos são feitos de 3 elementos, Sat, Chit, Ananda. But if you tell to that transcendental world, very difficult to understand for you. Mas se eu te falar sobre o mundo espiritual, é muito difícil para você entender. So how will tell to you? Então, como eu vou falar para vocês? If you not see that place, if I tell to you, don't believe also. Então, se você não viu esse lugar, se eu falar para você, talvez você não acredite. Once, one intelligent people, Certa vez, uma pessoa muito inteligente, he came from the town. então ele veio da cidade, do centro. For the modern science, they manifested many things. Onde tem a ciência moderna, que muitas coisas são manifestas dessa ciência. So he came in the one village, rural area, village people. Então ele foi para uma área rural, para uma vila. Then all the village people surrounded to him. E aí todas aquelas pessoas da vila ficaram em volta dele. And villagers asked, where have you come? Where have you come from? E aí esses aldeões da vila perguntaram, de onde que você veio? That intelligent person, he told, I have come from town area, where the people, modern science, they manifested many things. I am coming from that place. E ele falou, eu vim da cidade, onde tudo é moderno, onde a ciência moderna manifesta várias coisas. Then the village people, rural village people, they asked, what have you seen there? Então as pessoas dessa vila perguntaram, o que você viu lá? That time he told many things, how the modern science, technological advance, medicine, everything he told. Então ele falou que ele viu várias coisas, né, como a medicina, a tecnologia, tudo é muito avançado. When the intelligent person told to them, all they listened very carefully and eagerly. Então quando aquela pessoa inteligente falou para eles, eles estavam ouvindo assim com muito cuidado, com muita avidez. If I tell you, what is the transcendental world? That is transcendental Golok Vrindavan.
Então, se eu falar para vocês o que é o mundo transcendental é Goloka Vrindavan. That is what is that Goloka Vrindavan? Mas o que é Goloka Vrindavan? Chinta mani prakara sadmasa kallava viksha laksha britesu saravira virapalayantam Lakshmi satasahasra sambram sevamanam govindam adipurusam tamaham bhajami govindam adipurusam tamaham bhajami. Brahma said, oh, nice, beautiful transcendental world, Goloka Vrindavan. All the houses built with the Chintamani stone. Então o mundo transcendental ele é muito belo. Todas as casas elas são feitas, construídas de, como fala, pedras filosofais. All the trees of Goloka Vrindavan, that is called desire tree, wish filling trees. Então todas as árvores são árvores que realizam todos os desejos. All the dust, they are for Chintamani, transcendent. Então toda a poeira lá também é Chintamani. All the cows, they are called Kamadhenu, fulfill all your desires. Todas as vacas são chamadas Kamadenos, elas também satisfazem todos os desejos. When are they that what we are speaking? E aí então quando você escuta isso, você fala, You cannot o que você believe. está falando? Você não pode acreditar. So in the same way, the intelligent person told to the villagers, I have come from the town area and modern times, technological, many things there. Then some they are very eagerly listening. Então, da mesma maneira, aquela pessoa que veio da cidade contou para os aldeões, eu vim da cidade, lá tudo é muito moderno e avançado, tecnologia. Então, aquelas pessoas estavam ouvindo com muita atenção. That time they go, what did you say? Tell to me, anything? Have you seen anything more? Então eles perguntaram, você viu mais alguma coisa? That time he told, yes, I saw in their aeroplane. E aí ele falou, sim, eu vi lá aviões. Aeroplane? What is that? Avião? O que é isso? Village people, they never heard about the aeroplane. What is that? Então os aldeões nunca ouviram sobre avião. O que é avião? So how to explain to the village people they have no idea about aeroplane? Então como é que você vai explicar para as pessoas da vila que nunca ouviram sobre avião o que é um avião? That time he told, oh, aeroplane is as like iron bird. Então um avião é igual a um pássaro de ferro. That iron bird, aeroplane, two wings. Então aquele pássaro de ferro, o avião ele tem duas asas. Very huge. Two iron, what is it called? Wings. Então ele tem duas asas gigantescas. So what is that? E eles pensaram, o que é isso? That iron bird can fly. Então esse pássaro de ferro, ele pode voar. And inside, many people, 100 people can sit. E dentro dele, 100 pessoas podem sentar. And many, all in this side, also all kinds of facilities are there. Então lá dentro existem todos os tipos de facilidades. Understand? Even you can lay down, sleep, you can eat, you can drive, whatever you know. You can sit inside of the plane. That is called iron bar. Então você pode sentar lá dentro, você pode comer, você pode dormir, você pode escrever, pode fazer o que você quiser. Então esse pássaro de ferro chama avião. Then village people are saying, maybe he is mad. E aí as pessoas da vila pensaram, talvez ele seja louco. How possible iron bird can fly? Como é possível que um pássaro de ferro consiga voar? How possible in the iron bird inside 100 people can sit? E aí como é que dentro dele 100 pessoas podem sentar? He is completely a foolish person. Essa é uma pessoa completamente ignorante. He cheated. Ele é um enganador. He tried to brainwash us. Ele está tentando fazer uma lavagem cerebral na Right? gente. When you speak spiritual things, many people think, oh, this is a brainwash. That is not true. Então o Gurudev está falando, quando ele fala coisas espirituais, muitas pessoas pensam, isso aí é só uma lavagem cerebral. Isso não é verdade, não. Just speaking, and people thinking, oh, this is true. That is not true. How possible iron birds fly in the sky? Então ele só está falando, mas isso não é verdade. Como é que um pássaro de ferro pode voar no céu? They do not. This iron bird airplane can go about 40,000 feet up. Então esse pássaro de ferro ele pode ir a 40 mil pés de altura. Then how possible? Como isso é possível? We are looking here the small bird, maybe how many? 10, 15 meters
Up going. Então a gente olha aqui para um passarinho, ele consegue voar 10, 15 metros no máximo. Or that iron bird fly in the sky 40,000 feet. E esse pássaro de ferro ele pode voar mais de 40 mil pés. Como é possível? That time they think, oh, maybe he's cheater, just coming here, speaking these things and try to brainwash. Então essas pessoas da Bíblia pensaram, eu acho que ele é um enganador, ele só está vindo aqui falando isso e querendo fazer uma lavagem cerebral na gente. And some people believe and some don't believe. Well, how possible? Então algumas pessoas acreditaram e outras não. Como isso é possível? Then another village asks, so, okay, have you seen another things? E aí outro aldeão perguntou, você viu mais alguma coisa? That time he told, yes, I saw one very nice, beautiful camel. E aí ele falou, sim, eu vi um camelo muito bonito. A camel in our village, so what is the difference the camel you have seen in the... Ele falou, nossa vila também tem camelo, então qual que é a diferença? No, in your village that camel have one hunch. Então, na sua vila o camelo ele tem uma corcova. But there I saw that camel two hunch. Mas lá eu vi um camelo que tem duas corcovas. That one villager become very angry. E aí nessa hora os aldeões ficaram muito bravos. Oh, he's great liar. E aí eles falaram, ele é um grande enganador, mentiroso. In our village, all you are looking for, we have also camel, and that camel only one hunch. Or he told he had seen the camel two hunch. How possible? Na nossa vila a gente sempre vê camelo, ele só tem uma corcova. E agora ele está falando que o camelo tem duas corcovas. Como isso é possível? That time that villager become very angry, try to beat. E aí nessa hora os aldeões ficaram muito bravos e tentaram bater nele. Hey, get out here! Sai, vai embora daqui. Only you are speaking false. Você só está falando And try mentira. to our brainwash. Tentando fazer uma lavagem cerebral na gente. Which is not true, again and again you speak, then you will say this is true. This is not true. Então aquilo que não é verdade, você fica falando e falando e diz que é verdade, mas não é Then verdade. one day the intelligent people, he told, okay, and you come with me in the town, then I showed you. Então um dia essa pessoa inteligente ela falou, tá bom, então vocês venham comigo para a cidade e eu vou mostrar para vocês. That time some village, okay, we have to go with you. Where is the town? E aí os aldeões falaram, tá bom, a gente vai com você, onde é a cidade? Then some village people came in the town and saw, oh, big huge, big aeroplane, as like iron bird. E aí os aldeões foram para a cidade e eles viram, nossa, um avião, né, um pássaro de ferro gigante. And they entered in the flight, oh, very nice. What was he told? That is true. E aí eles entraram dentro e falaram, nossa, é verdade, tudo que ele falou é verdade. And they sit inside and aeroplane also flying. Então eles sentaram dentro do avião e o avião começou a voar. That time they believe, oh, this person told this is true. Então naquela hora eles acreditaram, o que aquela pessoa inteligente estava falando era verdade. Then they go, where is the two hands camel? E eles pensaram, então cadê o camelo de duas corcovas? Okay, come with me in South Africa. E aí ele falou, então vem comigo para a África do Sul. Understand? Or come in the zoo. Ou então vem para o zoológico. When they came and saw, oh, this is true, you told, this is true, not false. E aí quando eles foram de novo, eles viram, o que você estava falando é verdade, nada disso é mentira. In the same our Krishna consciousness, this way. Some people, they don't believe that about transcendental world. What is the transcendental world? Who has seen? Então a consciência de Krishna também é dessa maneira. E algumas pessoas não acreditam nisso. E aí elas falam o que é. Quem já viu? So for this regard, I told this material world is called the perverted reflection of Goloka Vrindavan. Então por essa razão eu já disse que o mundo material é um reflexo pervertido de Goloka Vrindavan, no mundo transcendental. How will go Goloka Vrindavan? Como é que nós vamos para Goloka Vrindavan? And how will you see? E como é que a gente vai Because ver? that Goloka Vrindavan is transcendent. Então, essa Goloka Vrindavan, mundo transcendental, ele é transcendental. If you chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, se você cantar os santos nomes, then you will get your transcendental body, and with the transcendental body, then you can go transcendental world Goloka Vrindavan. assim você pode receber um corpo transcendental e ir para o mundo transcendental Goloka Vrindavan. One princess
Certa vez, uma princesa, she was swimming in the river. ela estava nadando em um rio. With her girlfriends, she was swimming in the river. Então, ela estava com suas amigas nadando em um rio. But she had a very valuable necklace. Mas ela tinha um colar muito valioso. And that is very, what is called, expensive. E esse colar ele era muito caro, muito valioso. So when she was swimming in the water, that time thinking, maybe I lose this my valuable necklace. Então, quando ela estava nadando, ela pensou, pode ser que eu perca esse colar, que é muito valioso. Then she took and put under the tree. Então, ela pegou esse colar e colocou debaixo de uma árvore. Then again she also was swimming in the water with her girlfriend. E ela voltou a nadar com suas amigas no rio. You are swimming water? No. Você nada no rio ou não? Nada. Where are you going? River? Onde que você vai nadar? No rio? You are maybe swimming in the, what is called? Swimming pool. Então talvez vocês nadem na piscina, né? Okay. When she was swimming in the water, in the meantime, one big bird came. Então quando ela estava nadando, enquanto isso, um pássaro muito grande veio. Then big bird took that valuable necklace and flew away. E aí aquele pássaro pegou o colar valioso e saiu voando. Look this thing. This princess. Então olha aqui a princesa. Nice picture. Tá vendo? Uma foto muito bonita. Like that. Inside all. What's your number? 3, 4. Gurudev. Look this thing. Olha aqui, gente. This princess. Tá vendo? And then the big bird came and took and flew away. Princesa e o pássaro pegou o colar valioso dela. And that time princess, she became very upset and started crying. E aí naquela hora a princesa ficou muito chateada e começou a chorar. Because that was very valuable things. Porque aquele colar era muito valioso para ela. And so much attachment with her, that necklace. Ela tinha muito apego àquele colar. Everything not depend on valuable. If you have need attachment, if you attach many things, then you are so much anxiousness come. Então não é só uma coisa valiosa, mas se você tem algum apego àquilo, você perde e você fica ansioso. Then she was crying and returned back her home. E aí ela estava chorando e voltou para casa And dela. she told her father, E ela disse pro pai dela: "Oh father, anyhow, you turn back that necklace." Meu pai, por favor, de alguma maneira consiga retornar aquele colar para mim. And without that necklace, I cannot survive my body. Eu não posso sobreviver sem aquele colar. And father told, "Oh my darling daughter, don't worry, I will give another necklace to you." E aí o pai dela disse para ela: minha querida filha, não se preocupe, eu vou te dar outro colar. But she has so much attachment with that necklace. She told, "No, I want that necklace, not other." Mas ela estava tão apegada àquele colar que ela falou: não, eu não quero outro, eu quero aquele colar. Then king told, "We don't know. The bird took the necklace and flew away. Which direction? Where we'll find out." E aí o rei disse: a gente não sabe para onde esse pássaro voa, como é que a gente vai encontrar? Birds flying in the sky and going which direction, who knows? Então os pássaros eles voam no céu e para qual direção eles vão? Quem sabe? And birds also fell down the necklace in where, who knows? Então o pássaro pode estar voando e derrubar o colar em qualquer lugar, quem sabe onde? So how will find out this? Como é que a gente vai conseguir encontrar? But she told, "No, I want that necklace. Without that necklace, I will commit suicide." Mas ela falou: não, eu quero aquele colar. Sem aquele colar eu vou cometer suicídio. Then king thinking, okay, wait. E aí o rei ele falou: tá bom, espera. Then king declared, "If anybody find out my daughter's necklace, I will give you a valuable prize." Então o rei declarou: se qualquer pessoa encontrar o colar da minha filha, eu vou dar uma recompensa muito valiosa. So all the residents or subjects in the kingdom, all they also searching where the princess necklace. Então todos os residentes, os súditos daquele reino estavam procurando onde que estava o colar da princesa. And one day one very poor boy, he went in the forest
Então, certa vez, menino muito pobre, ele foi para a floresta. Then he collect some wood, you know. Então, ele foi lá para coletar pouco de madeira. So when he came in the middle of the forest, then he saw one pond. Então, quando ele estava no meio da floresta, ele viu lago. So I think if I'm very tired, just a couple of minutes, I can sit. Então, ele pensou, eu estou muito cansado e por alguns minutos eu vou me sentar aqui. So that poor boy, he was sitting on the bank of the pond. Então, aquele menino pobre estava sentado às margens do lago. And then the water of the pond completely contaminated with the stools of the birds. Então, aquela água daquele lago estava completamente contaminada pelo excremento dos pássaros. And big foams are there. Então, tinha várias bolhas. If the pond water is not going, no current, then after a couple months, then big foam coming, bad smell. Então, se o lago ele não tem água corrente, aí depois de algum tempo a água vai ficar completamente contaminada e um cheiro muito ruim vai vir dela. Isso é espuma. As like it is called, trunk of the stove. Trunk of the stove. Toilet? Water going? Tá, assim como o esgoto. Big foam and bad smell. São bolhas, né, muito grandes e um cheiro muito ruim que vem. And also the bluster, as like this. Bluster. Então várias bolhas. If the water is not moving and that place and or big foam and bluster big. Então quando a água não se move, aí então ficam várias espumas e muita espuma e bolhas. So he was sitting on the bank of the pond. Ele estava sentado nas margens desse lago. Then suddenly he saw the princess necklace under the water. Então de repente ele viu o colar da princesa dentro do lago. Then he became very happy. E ele ficou muito feliz. Then within a couple of minutes I will become rich. E ele falou, daqui a alguns minutos eu vou me tornar uma pessoa muito rica. Because I will take out this necklace and offer to king. King will give me lot of money. Porque eu vou pegar esse colar que está aqui dentro do lago e vou oferecer para o rei e ele vai me dar muita riqueza. Then I will become a rich person. E eu vou me tornar uma pessoa muito rica. Then that poor boy he jumped in the water of the pond. E aí aquele menino ele entrou dentro da água do lago. But some mystic power in the water of the pond. Mas tinha algum tipo de poder místico dentro daquela água do lago. He was looking the necklace under the water. Ele estava vendo o colar dentro da água. And tried to take. Ele estava tentando pegar o colar. Cannot touch that necklace. Mas ele não conseguia tocar no colar. So again and again he jumped in the water of the pond, but he could not touch. Então várias vezes ele pulou dentro do lago, mas ele não conseguiu encostar no colar. I told the very, what is called? Water, bad smelly water. So many bacteria, small one. Então, so he's itching. Então essa água estava completamente contaminada, cheia de bactérias, e aí o corpo dele começou a coçar. And bad smell coming. E aí um cheiro muito ruim na pele dele. In the meantime, one person was walking in that way. Enquanto isso, uma pessoa estava andando naquela direção. And he became very surprised. E ele ficou muito surpreso. Why this boy again jumping in this bad smelly water? Então por que esse menino está pulando várias vezes nessa água suja, contaminada? Then he stood up. E aí ele levantou. Then he noticed, the princess necklace under the water. E ele viu, o colar da princesa está dentro da água. And he think, okay, I will take up. E aí ele pensou, então eu que vou pegar. He also jumped in the water. Aí também foi e pulou dentro da água. But could not touch that necklace. Mas ele não pôde nem tocar no colar. Why? Because some mystic power in the water. Por quê? Porque tinha algum poder místico naquelas águas. And also he's itching his body. E aí o corpo dele também começou a coçar e um cheiro horrível. And another person came also walking on that way. E aí outra pessoa estava andando naquela direção. Why these two persons, they are taking bath in this bad smelly water? E aí ele pensou, por que essas duas pessoas estão tomando banho nesse rio que tem nesse lago que tem um cheiro horrível? Then he stopped. E aí ele parou. And he saw, princess necklace under the water. E aí ele viu, o colar da princesa está dentro da água. He jumped.
Aí ele também pulou and tried to take out, but not possible. e tentou pegar o colar, mas também não foi possível. In this way, this message very quickly spread everywhere. Então dessa maneira essa mensagem se espalhou pra Princess necklace under the water. o colar da princesa está dentro dessas águas. So all people one by one came, Então todas as and pessoas, tried to take. uma por uma, elas vieram e tentaram pegar esse colar. But no one can touch that necklace. Mas ninguém conseguiu nem tocar no colar. Even king himself came with his entourage, Até o rei com todos os seus súditos também veio. with his minister, brigadier, soldier, Com everyone. seus ministros, seus soldados, com todos. And king himself jumped into the water, tried to take out the necklace from the water, O próprio rei pulou dentro da água e tentou pegar o colar. but not possible. Mas não foi possível. Very bad smelling water and itching. Everybody itch. Então essa água com cheiro muito ruim, todo mundo estava coçando e coçando. Itching is good or not? Coceira é boa ou não? Or we say no. Quem fala que não é? Have you skin disease? Você tem algum problema de pele? Huh? Have you never skin disease? Você já teve Itching. qualquer problema que a pele coça e coça? If you have skin disease, when you scratching, that very sweetness comes. Então se você tem algum problema e você coça, você sente algum tipo de prazer, uma doçura. Sometimes allergy, skin allergy. Às vezes alergia na pele. If you have some skin allergy, and that one is itching. Se você tem alguma alergia na pele, aí você começa a coçar e coçar e coçar. And you cannot stop. Você não consegue parar de coçar. And when you are scratching, I'm very happy. E aí quando você está coçando, você está muito feliz. Then after a few minutes, then powers are coming. E depois de alguns minutos começa a pus sair, você assopra. They put on. Small more, skin disease. That itching. Tem uma alergia na pele, né? E naquela hora você começa a coçar e assoprar. In the same way, all the residents and subjects of the kingdom, all they came and tried to take out their necklace from the water, but not possible. Então, da mesma maneira, todos os residentes, os súditos daquele reino tentaram pegar o colar da princesa, mas não foi possível. And all their suffering, bad smell, also itching too much. E todos eles estavam sofrendo, aquele cheiro ruim, muita coceira. In the meantime, one saintly person, like Narad Rishi came. Enquanto isso, uma pessoa santa, assim como Narada Rishi veio. The saintly person asked the king, what is this holy pond? E aí aquela pessoa santa perguntou, ó rei, o que é esse lago sagrado? Why you are taking bath here? Por que vocês estão tomando banho aqui? And king, no, this is not the holy pond. E aí o rei falou, não, esse lago não é um lago sagrado. My daughter princess, her necklace under the water. E aí ele falou, o colar da minha filha, a princesa, está dentro dessas águas. But some mystic power. Mas tem algum poder So you místico cannot ali. take out the E a necklace. gente não consegue pegar aquele colar. And now they told, no, your daughter's necklace not under the water. E essa pessoa santa Narada Rishi falou, não, o colar da sua filha, da princesa, ele não está dentro da água. Then king and everybody become very angry. Aí o rei e todo mundo ficou muito bravo. You are sadhu, saintly person. All you are 100%, 1,000 people are saying, the necklace under the water, or only one person saying not there. What was? Você é o sábio, você é uma pessoa santa e nós, mais de 100 pessoas aqui, estamos falando que o colar está dentro da água, você está falando que não? Como é possível? In this material world, everybody what do want? If the 100% is saying, everybody accept. Nesse mundo material, o que acontece? O que a maioria das pessoas está dizendo, todo mundo aceita como verdade. 100% saying lie, everybody saying that is lie. And one person is saying true, no one believes. Então, se 100 pessoas estiverem falando uma mentira, todo mundo vai acreditar naquela mentira. Mas se uma pessoa estiver falando a verdade, ninguém vai acreditar na verdade. This is true. Isso é verdade ou não? You know, 100% people are saying this is the princess necklace under the water. Only you are saying not there. Upper. Então o rei falou, 100 pessoas estão falando que o colar está dentro da água e você é só uma pessoa que falou que não está lá. Como isso é possível? You are crazy. And we are 100% and 100,000 people, all you are looking the necklace under the water. Or only you are saying not there. Why? Você está maluco. Nós todos estamos dizendo que o colar está dentro da água e você está dizendo que não. Por que você está falando isso? So now come, where is the necklace? Então, onde está o colar? Under the water or not?
O colar está dentro da água ou não? Because all people are looking. E todas as pessoas elas estão vendo. What is that necklace? Onde que o colar está? Oi, colar. Será que está em cima de uma árvore, sei lá, refletindo na árvore? Maybe on the top of the tree. Maybe you are not come from. Where is the necklace? Anyone? Onde está o colar? Alguém pode responder? Under the water or not? Dentro da água ou não? Maybe. Talvez. Then Ardi Shankar said, no. The necklace not under the water. Então aquela pessoa santa na hora dele falou, não, o colar não está dentro da água. Where the necklace? Everybody, even king asked, where the necklace? E aí todo mundo perguntou, até o rei perguntou, onde está o colar? Look, in the top of the branches of the tree. Ele falou, olha no topo do galho daquela árvore. That's the reflection of the tree. Então aquilo é só o reflexo da árvore lá no lado. So how possible to catch the necklace? Então como é que você vai pegar o colar assim? You cannot catch your reflection. Então você não vai poder pegar a sua própria sombra. Understand? Sometimes baby also walking, try to catch his own shadow, but maybe cannot catch his own shadow. Às vezes o bebê ele está engatinhando e ele tenta pegar a própria sombra, mas ele não vai conseguir. Sometimes baby are playing, oh I will catch, but he's running and also shadow also running. Então às vezes o bebê ele brinca dessa maneira, né? Ele está tentando correr atrás da sombra, mas quando ele corre, a sombra também corre. In the same Narada he told, look, top of the branches of the tree. Da mesma maneira, na hora do Espírito Santo, ele falou, olha lá no Necklace is topo there. daquele galho. Or that's a reflection under the water. O colar está lá, mas aqui no lago é só reflexo disso. So how possible to catch or touch the reflection of the necklace? Então como é possível você tocar no reflexo de um colar? Then king and oh now this yes, you told, that's it true. Then they took that necklace and offered to princess. E aí o rei e todos falaram, na hora de você está certo, o colar está lá. Aí eles foram e pegaram o colar e deram para a princesa. The conclusion is that about this story, we are in this material world. This material world is called the permanent reflection of transcendental world. Então a conclusão dessa história é que nós estamos nesse mundo material que é um reflexo pervertido do mundo transcendental. In this material, what do you want? Nesse mundo material, o que você quer? What do you want? O que você quer? Happiness. Felicidade. Ananda, bliss. Bem-aventurança. Who does not want bliss? Quem Who doesn't happiness? não quer felicidade? In this material, all we are searching how we'll get the bliss, happiness. Nesse mundo material, todos nós estamos procurando como conseguir a felicidade. Understand? Different kinds of happiness we do want. Existem vários tipos de felicidade que você quer. Some want to happiness with the eating, that is called bhojanananda. Então algumas pessoas têm muita felicidade em comer, são chamadas de bhojanananda. Bhojanananda, eating very nice bit, many kinds of delicious food, eating. Entende? Bhojanananda é aquela pessoa que gosta de comer muitos tipos diferentes de comidas deliciosas. And some want to sleep, very nice, beautiful, soft bed, king size bed. Então algumas pessoas gostam muito de dormir numa cama muito macia, tamanho king size. That is called Sayanananda. Isso é chamado de Sayanananda. Durmindo Das. Understand? Durmindo Das. Durmindo Das means one who wants to sleep. Like Kumbhakarna. Aquele que gosta de dormir assim como Kumbhakarna. Who are you? Durmindo Das or Akarda? Dormindo Das ou acorda? Acordado. Durmindo Das. Dormindo Das. But your Lord said, wake up, how long you sleep? O Chaitanya Mahaprabhu disse, acorde, por quanto tempo mais você vai dormir? Why you are sleeping on the lap of Maya? Por que você está dormindo no colo de Maya? Because, why am I saying? Because in this material world, everybody is searching for the happiness, different happiness. Então por que eu estou dizendo isso? Porque nesse mundo material todo mundo está procurando a felicidade, vários tipos de felicidade. What is the perfect happiness where we get? Mas qual é a felicidade perfeita? Onde você vai alcançá-la? That is why you go to Golok Vrindavan. Isso quer dizer quando você for para Goloka Vrindavan, mundo transcendental. So how will you go Golok Vrindavan? Como é que você vai para Goloka Vrindavan? Transcendental world. O mundo transcendental. Chant holy names. Cante os santos nomes. Hare Krishna, Krishna
Two camels also in here, like that. Então o Gurudev está dizendo que ele falou sobre o cavalo de duas corcovas, ele também está aqui. Everything is in this book. Então tudo está aqui nesse livro. You read this book, what I'm speaking and what is the moral. Então você lê esse livro e você vai entender tudo que eu estou falando e a moral das histórias. Look this. Everything is there. And you will so realize this is true. What is the tudo daqui, e a sua alma também vai realizar tudo isso. But you will be happy only chanting happy names. So I was saying, chant holy names and be happy. Então você só vai ser feliz cantando os santos nomes. Por isso a gente diz, cante e seja feliz. If you are doctor, lawyer, businessman, students, householder, what you are doing? You perform your prescribed duties. No. Então, se você é um doutor, um advogado, um estudante, o dono de casa, o que quer que você esteja fazendo, você deve continuar seguindo seus deveres prescritos. But don't forget to chant Lord's sweet holy name. Mas não esqueça de cantar os doces nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Arati, then you take prasad. Então a gente vai fazer o Arati agora, vai cantar a prioridade e depois vai ter prachado, o jantar vegetariano. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Lal ki Krishna Shiva Jaya Jaya Gora Chande Aroti Kasubha Shiva Jaya
Thank you.
गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय श्री गोविंद गोविंद मदन मोहन जीव की शोकन श्रवण गोस्वामी महाराज की शोकन श्रवण गोस्वामी महाराज की प्रज्ञान केसर से भक्तिनाथ प्रभुपाद की भक्तिवेदांत साईं महाराज की कृपानु गुरुवर्ग की जय हरे राम संकीर्तन की गौर प्रेमानंद ओम वृंदावनी तुलसी देवई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदीरे सत्तवत्रै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय जय श्री राम। श्री भक्तिवेदांत स्वामी भक्त महाराज की गुरु परंपरा की ओके वी विल कम सेकंड ग्रुप पर रहेंगे come then sit down todo mundo vem tirar uma foto. cuida uma come Quem é o dono? Fábio, vem aqui, fecha o dedo, por favor. Então, se alguém quiser receber Cantimala, falando de Tulasi, de Japamala, para a composição dos nomes também, a iniciação Harinama, é só se aproximar aqui. Também vamos mostrar vários livros, quem estiver interessado em adquirir livros, revistas sobre a cultura indiana. Qualquer contribuição, eu posso mostrar para vocês. E agora a gente vai distribuir o jantar também para todos, né? Já